Estamos chegando no final de agosto e o que a maioria dos jogadores de Yu-Gi-Oh! Ama fazer é dar pitaco na banlist que está por vir. E é exatamente isso que eu, Matheus, vou fazer aqui hoje no canal da CAD. Eu vou colocar aqui o que eu acho que vai ou deveria ser banido para esta banlist agora de agosto, que gerou muitas expectativas, porque a Konami fez um pronunciamento aí oficial 2 meses atrás, falando que, olha, a gente vai atrasar a banlist 2 meses por conta da nova coleção e a gente vai ver como os decks se comportam depois dessa coleção. Então a gente espera aí que dessa vez não seja uma banlist atrasada como as últimas banlists foram, que baniram cartas ali que às vezes nem estavam mais tão em evidência. Mas a gente, dessa vez, tem alguma esperança de imaginar que não é isso que vai acontecer. Então, bora lá, gente. Primeiro, falando sobre o elefante gigantesco aí na sala, a gente tem o Snake Eye. E eu acho que o Snake Eye, a gente só tem duas possibilidades para esse deck. Se quiser zerar o deck de vez, a gente tem que ou jogar fora o Poplar ou jogar fora o Flamberge. Aí a gente tem um problema nessa história. Por quê? O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que esse Flamberge vai a zero. E infelizmente, eu acho que isso não é o bastante para matar o Snake Eye, porque com o Poplar no jogo, o deck tem muito spam de monstro do mesmo jeito. Ali você consegue colocar 4, 5 monstros na mesa com uma facilidade muito grande, só com a engine de Snake Eye, sem utilizar cartas bricadas e ainda por cima, mantendo ali o coração do que o deck está fazendo hoje em dia, perdendo ali só uma das interações barra follow, que é o Flamberge, mas a gente tem muitas cartas diferentes ali, né? Enquanto a gente tiver cartas genéricas de extra deck, como a IP, como a Polusa, como o Coelho, a gente vai ter problema em decks que spamam monstros e conseguem fazer diversas interações, ainda mais tendo algumas cartas extremamente fortes aí, que eu vou comentar mais para baixo como opção. Então, eu acho que esse Flamberge não seria o bastante e eu acho que é o que vai acontecer. Se a gente der bastante sorte, quem vai de base é o Poplar e aí isso facilita muito porque mata de vez o Snake Eye. O Snake Eye não consegue jogar sem o Poplar e aí a gente segue aqui imaginando que seja o Flamberge, mas rezando para que seja o Poplar na lista. Mas eu vou deixar aqui com o Flamberge porque é o que eu realmente acho que vai acontecer. A gente ainda tem a trágica situação que eles ainda podem decidir fazer que nem o Charlemagne, se colocar tudo a um. Aí eles botam lá Bruxa, Original, Wanted, Snake Eye Ash, Poplar, tudo a um. E isso é completamente inútil para tentar bater ali no Snake Eye, porque essas cartas elas vão acabar continuando funcionando ali, também como engine, e a gente vai ter boas cartas para colocar no lugar e ainda vai ser um spam de monstro extremamente forte e o combo vai ser praticamente o mesmo. Então, eu não acho que a gente consiga colocar tudo a um, igual fez com o Tier. Então a gente segue aí torcendo para pelo menos alguma coisa aí ter banido com 0 cópias na próxima banlist. Além do Snake Eye, quem joga junto com ele aí é o Fiend Smith. E o Fiend Smith eu acredito que também mereça ali um ban em alguma coisa. E eu acredito que vai acontecer esse ban. O nosso problema é que a gente tem a Beatrice e a gente também tem a Moon. E o que eu acho que vai rolar? O que eu acho que vai rolar é que o certo era banir essas duas cartas. Mas eles também vão encostar só em uma. Por quê? Porque a Beatrice aqui, ela é uma carta que eu tinha certeza que ia ser banida, mas esse reprint aí da Blue Tears me gerou diversas dúvidas e me incomodou bastante aí de deduzir que talvez essa Beatrice não seja banida, o que é um problema extremamente grande. Se eles não banirem a Beatriz, eu acredito que eles vão sim banir a Moon. E aí isso acaba dando uma facilitada um pouco maior, porque aí aqueles dois monstros aleatórios não se transformam numa interação imediata. Considerando alguns comentários futuros que eu vou fazer sobre essa banlist, eu acredito que o que vai acontecer é que essa Moon vai ser sim banida. E aí a gente vai ter que fazer um estilo de extra deck diferente para as coisas que forem aparecer nessa banlist, que eu vou comentar um pouco mais abaixo. Mas eu acho que essa Moonzinha aí toma. Se não tomar, a Beatriz toma. Não tem como essas duas cartas passarem ilesas.
A gente vai agora para o deck de Yubel, que também utiliza essa engine de Fiendsmith e que também é um deck que tem uma porcentagem de tops muito alta. E aí, eu acho que Yubel não tem como pensar diferente. A carta que tem que rodar é a Phantom of Yubel, que, por sua vez aí, tem... Cadê ela aqui? Aqui, ela tem o problema grandíssimo que ela não é uma vez por turno de se invocar. E aí, você consegue ali fazer a sua Phantom of Yubel, eventualmente segurar uma hand trap do seu oponente, e aí você coloca de volta essa Phantom of Yubel como se nada tivesse acontecido, e aí isso é muito problemático. E caso essa Phantom of Yubel esteja pelo menos a 1 na lista, eu acho que esse problema se resolve. E eu acho que essa aqui é uma das coisas que eu tenho uma segurança de imaginar ali que aconteceria. Essa Phantom of Yubel ir a 1, eu imagino que é extremamente plausível. Além disso, eu gostaria também que o Beckoning Beast também fosse a 1, por conta daquela jogadinha ali de você dar o Beckoning Beast, buscar a spell contínua, e aí pegar outro Beckoning Beast e usar esse próprio Beckoning Beast para dar sua extra normal. Eu acho que o Beckoning Beast indo a 1 obrigaria, de uma maneira bem interessante, a rodar aquele outro bicho ruinzinho, que é o nível 1, que ele certamente é pior que o Beckoning Beast. Então, além de você matar ali as jogadas, você coloca uma carta um pouquinho pior, caso você queira se aproveitar disso, e eu acho que isso seria o bastante pra gente dar uma diminuída aí no Yubel, porque vocês vão ver que com o Snake saindo de jogo, esse Yubel aumentaria de popularidade. E por mais que ele não esteja muito popular hoje, a gente sabe que ele é um deck muito forte, especialmente quando ele começa. E eu acredito que isso aqui deu uma freada muito interessante no deck. Além disso, agora a gente tem o deck odiado por muitos, que é o Tenpai. O Tenpai, eu acho que ele não vai rodar, tá? Eu acho que pouca coisa pode ser afetada ali nessa banlist pro Tenpai, mas tem algumas cartas que eu acredito que elas podem sim ir pra lista. Mantendo aí, de todas as últimas 1 milhão de listas, mantendo o pedido, eu acredito que esse Prosperity tem que ser limitado, ele não roda só no Tenpai, ele roda em diversos decks. Esse Prosperity, especialmente no Tenpai, é muito problemático porque o cara mata do mesmo jeito. Então, o Prosperity é uma carta de Tenpai aí que eu acredito que mereça essa limitação. E aí, se for para encostar no Tenpai em si, eu acho que quem tem que rodar é a Sangen Summoning. Eu acho que dá para ficar só com uma cópia, porque aí pelo menos com uma cópia ela vai ser majoritariamente acessada pelo Fadra, e aí sim, quando o cara invocar esse Fadra e der efeito, ele fica pelo Fadra não, perdão, pelo Paidra. E quando esse Paidra der efeito, o cara vai ficar assim vulnerável às cartas que interagiriam na Monster Zone, por exemplo, ali uma Veiler ou uma Impermanence, coisa que essa Summoning ela atrapalha muito quando é hard draw, e aí você fica muito à mercê de abrir com algumas outras hand traps que afetem a jogada de fato. Então, eu acredito que a Sangen Summoning limitada seria um hit certeiro ali pro Tenpai, de modo que não mataria o deck, ele ainda seria um ótimo deck, mas daria uma freada ali naquelas jogadas extremamente ridículas. E eu já vou, inclusive, engatar aqui com a Mention, que é uma carta com um conceito muito parecido aí do Gimmick Puppet, que eu acredito que é a mesma história ali. Ela não pode ser uma carta que você abre de hard draw com frequência na mão, porque tem um conceito muito parecido ali de que os seus monstros não podem ser afetados. E cara, sendo de FTK, eu acredito que seja problemático aí você deixar só a Mention banida, e eu acho que alguma coisa a mais de Gimmick Puppet teria que rodar. Aí a gente tem diversas possibilidades. A gente pode jogar fora os monstros ali que fazem efeito no Grave e impedem interação, o que é bem chato, então é uma possibilidade. A gente pode tentar rodar alguma das cartas-chave ali do combo que vai fazer o deck pelo menos ter que se reinventar ali de uma maneira um pouco mais fraca. Então a gente tem aqui o Kettle String, que é uma carta essencial para o combo. A gente tem aí os soldadinhos, que também são essenciais ali para fazer o nosso combo. Nem vou falar aqui desse Nightmare, porque isso vai ter
um comentário parecido ali quando eu for falar do Branded. A gente tem aqui a boneca insana que invoca 2 bichos diretamente da mão, muito forte. Temos aqui o bebezinho. Então, muitas cartas aí que poderiam ser banidas, ou até mesmo as cartas de extra deck. Se a gente só zerar uma das cartas que dá o burn, a gente resolve o problema do FTK e o Gimmick Puppet vira um deck normal. Então, eu acredito que esse Gimmick Puppet tem que tomar alguma coisa, de preferência, pelo menos esse campo, e de preferência banir alguma outra carta também, para simplificar aí a nossa vida. Agora a gente tem aqui o Ritual Beast. Ritual Beast esse que é um deck extremamente tranquilo de se jogar contra, se não fosse pelo Protoss. Então eu acredito que esse Protoss tem que voltar para banlist. Eu comentei logo que ele saiu que ele ia dar problema, e tá aí o Ritual Beast mostrando que você não pode falar beleza para um deck, senão ele pega e invoca um Protoss do nada. Então esse Protoss aqui ele precisa sair do jogo o mais rápido possível, e eu espero que já tenha sido bastante perceber que o Protoss consegue ser um problema aí, o Ritual Beast mostrando isso. Então, caso eles não percebam, a gente vai ter que ficar aí jogando, aceitando esse Protoss um pouco mais e deixando ele no radar para ver uma situação futura, ele sim sendo banido. E aí, dentro dessas coisas que simplesmente não deixam o oponente jogar, a gente tem o deck de Runic, que eu acho que esse campo aqui vê jogo demais, já é a hora dele ir para 1 na banlist, e aí com uma cópia só da Fountain, a engine de Runic ela fica um pouco menos opressora para rodar com outros decks, e além disso, a gente também quer ver a Skill Drain banida, ou pelo menos limitada, e eu vou colocar inclusive aqui no limitada, porque eu acho que ela pode ali ficar como a única limitada, substituindo a Rivalry, que eu quero que vá de base, a Gozen Match, que eu quero que vá de base, e a There Can Be Only One, que eu também quero que vá de base. Então, se tudo der certo, se as coisas seguirem como os deuses pediriam, a gente vai ter o banimento das 3 limitadas ali, e a Skill Drain provavelmente sendo limitada no lugar delas. E aí a gente fica com um negócio um pouco mais saudável aí, essas Floodgates cada vez mais sumindo, e a gente torce para que elas continuem sumindo. Agora a gente tem mais um dos problemas aí, que é o Albion, que é o único problema do Branded hoje em dia, e eu acredito que esse Albion já chegou a hora dele, também seria meio atrasado, mas ele tem que ser banido, porque quando você diminui o teto, o Branded sempre vira uma opção viável, e aí o Albion volta a ser um problema. Então, de maneira preventiva, eu acredito que esse Albion tem que sair do jogo antes de que o Branded volte a fazer o lockzinho dele nas partidas. E agora eu tenho algumas cartas genéricas para falar aqui, que eu espero que sejam encostadas, e a primeira delas é o mesmo esquema do Albion, que é o Zealantes. Bom, quando você bane algumas coisas, as coisas que eram problemáticas antes voltam, e esse Zealantes todo mundo lembra o que ele fazia de forte aí, apesar dele não estar sendo utilizado hoje em dia nos decks de Snake Eye. Então, esse Zealantes ele tem que sair, porque ele causou muitos problemas, e mesmo que atrasado, ele merece estar nessa banlist. Aí a gente tem aqui o Shifter. O Shifter é uma carta muito problemática. Hoje em dia, metade dos decks utilizam o Shifter e não estão nem aí pro fato de que atrapalha o próprio deck. A gente pode ver aí, por exemplo, tem Pai utilizando o Shifter, o Sprite utilizando o Shifter, e são decks que tomam o Shifter e machucam um pouco. Então é problemático. Eu acredito que esse Shifter deveria ser pelo menos semi-limitado, e isso já daria uma ajuda legal. Então esse Shifter aí, ele pode ser pelo menos visto ali na banlist. Por mais que não seja por muito, eu acredito que isso já dá uma ajuda grandiosa. E a gente tem também o problema da Crossout, que está sendo uma carta extremamente utilizada, e que eu acredito que ela merece pelo menos ali ser semi-limitada ou até mesmo limitada. Eu vou deixar aqui no semi, mas essa Crossout ela também merece ver a lista ali, para a gente diminuir um pouco, para aumentar um pouco mais a variedade de cartas que a gente vê nas decklists. Porque hoje em dia, se você não vê ali como carta de interação, uma Crossout, ou uma TTT, ou uma Khaled, você provavelmente não está jogando nesse formato, porque essas cartas elas estão muito comuns. Então eu acredito que essa Crossout ela tem que ser ver lista. Acho que inclusive eu vou até deixar ela aqui no limitado, porque eu acho que seria o cenário ideal essa Crossout ser limitada. E
E isso resolve muitos dos problemas já. Aí, além dessa crossout, a gente tem aqui o que eu realmente acho que vai acontecer e o motivo de que eu acho que é a Moon que vai ser banida. Porque tem algumas cartas que eu acredito que vão ser jogadas fora, que são a IP e a Apollousa. E por que que eu acho que a IP e a Apollousa vão ser jogadas fora? Bom, o reprint ali da Blue Tears me fez pensar que a Beatrice não seria banida e que, portanto, a Moon seria banida no lugar dela, que é um Link 2 genérico que faz interação. E aí, com a aparição da Masquerena e da Apollousa junto com isso, a gente vai ter que dar uma reinventada ali em algumas jogadas, porque a gente vai não vai ter mais essas cartas genéricas que a gente só junta todos os bichos numa interação. E aí a gente só vai ter o coelho como uma carta que faz isso, que é uma carta recente e que é suficientemente saudável para o jogo. E aí a gente mata essas outras aqui que são as mais problemáticas e a gente gera ali decks que precisem rodar cartas que chegam de fato no endboard, como por exemplo, vamos supor ali um Nemesis para você conseguir fazer um Colossus ou algo do gênero. Então a gente vai precisar rodar cartas específicas para fazer esse endboard, já que o endboard por si só não vai estar mais no extra deck, o que já dá pelo menos ali uma ajuda e uma reformulada total nos decks de hoje em dia. A gente vai ter que ver as decklists sendo completamente reinventadas sem essas cartas. E além disso, então, tem mais uma carta que eu acho que tem que aparecer nessa lista. Caso isso aconteça, é muito importante que o Grifo seja jogado fora, porque a Beatrice já faz coisa maluca e o Grifo ele consegue fazer com a mesma facilidade ali e se aproveitando de qualquer deck que tem spam de monstro, a gente jogar com a Beatrice qualquer carta pro cemitério e depois setar ela de volta com o Grifo. Então, como eu não quero que isso aconteça, eu espero que esse Griffon, que é uma carta Link genérica, seja banido também, e aí, com uma banlist assim, a gente vê o endboard de todos os decks sendo afetado e esse jogo tendo que dar uma reformulada legal pra gente, de fato, jogar um jogo diferente. Porque o jogo que tá do jeito hoje, a gente vê que muita gente simplesmente não gosta. E tá perdendo bastante público aí por conta desse formato que tá muito ruim. Então, é isso, gente. Esses são os meus pitacos da banlist aí, coisas que eu acho que vão acontecer. Pra essa banlist, eu espero aí que tenha pelo menos umas 20 cartas, pelo menos uns 20 nomes aí aparecendo na banlist. Vamos ver se tem 20 aqui, a gente tem 10, 11... Ó, tem 20 certinho, então bem interessante aí que eu esperava que fossem pelo menos umas 20 cartas aí pra banlist, e minha banlist deu certinho 20 cartas, então bem interessante isso. E é isso, gente. Não esqueçam, é claro, de comentar aí os pitacos de vocês, pra vocês, quando sair essa banlist aí, vocês deem aquele print no comentário e falam, eu estava certo. E é isso, gente. Muito obrigado. Até uma próxima.